Boa tarde. Hoje em destaque o Dia do Município. Comemorou-se no dia 15 deste mês de novembro o Dia do Município, que assinalou este ano os 509 anos de concessão da Carta de Foral de Dom Manuel I às terras de Vieira, ou em 1514. Em nota breve, os forais estão na base da formação dos municípios, são, se assim se puder dizer, a sua certidão de nascimento. Com eles, em tempo de monarquia, eram criadas as condições para o desenvolvimento de um concelho por razões várias, sejam o povoamento e a defesa do território conquistado ou reconquistado, aquilo que hoje tantas vezes aqui é referido pelos autarcas como a fixação da população e desenvolvimento socioeconómico. De então para cá, atravessando os séculos de história, os municípios portugueses, assim em Vire do Minho, passaram por situações diversas, determinadas pelas conjunturas sociopolíticas e, abreviando, tiveram o último impulso da sua autonomia com a instalação do poder local democrático saído do 25 de abril de 1974 e da Constituição de 1976. No nosso Conselho, a Câmara Municipal celebrou o dia e a efeméride em sessão solene e homenagens e também visita à exposição etnográfica do Conselho e de materiais da Primeira Guerra Mundial, 1914-18. Lembrar o que significaram os forais na edificação dos municípios, os avanços no poder local após 25 de abril e revisitar a história e a memória do Conselho, os fatores de identidade e o que é o municipalismo na atualidade, é a proposta de falar daqui de hoje. Convidamos para o efeito e temos em estúdio Elsa Carlos Ribeiro, que é vereadora e vice-presidente da Câmara, também a vereadora Ana Ribeiro e o professor Paulo Marques Silva, professor de História e autor do Guia do Património Cultural do Conselho. Boa tarde a ambos, a todos, obrigado por terem vindo. Professor, vamos lembrar o que foram os forais e o seu significado. Muito bom dia a todos. Os forais, inicialmente, ainda no período medieval, tinham a função de fixação da população e de criar comunidades autónomas, não é? Onde, de certa forma, o rei pudesse influenciar e, ao mesmo tempo, minimizar o poder dos senhores locais. Encontrar seguidores, como eu diria. Não, eu acho que a palavra é um bocadinho exagerada. Seguidores dá a ideia de arrebanhamento. É uma palavra assim um bocadinho forte. Não, é um período muito diferente daquele que vemos agora, mas os tempos medievais eram tempos difíceis, em que o reino ainda estava em crescimento, estava-se a afundar, ainda sem fronteiras, exatamente, e nós aqui em Vieira do Minho temos as primeiras referências até anteriores, mas posteriores aos romanos e aos que vieram depois dos romanos, mas em termos de comunidade mesmo, podemos ver aqui a origem de Vieira, até do próprio nome Vieira, ligado ao mosteiro de Santa Senhorinha, não é? Portanto, podemos dizer que estará aí a gênese daquilo que é a primeira comunidade de nome Vieira, será esse santuário, esse mosteiro de Santa Senhorinha, que na altura era mesmo designado São João de Vieira, era esse o nome da localidade. Portanto, a origem até do próprio nome vem daí. Mas estamos a falar ainda no século X, portanto, o reino ainda está para fundar mais à frente, mas é neste tempo medieval que o reino pretende crescer, ampliar-se, há lutas entre os vários poderes e são os primeiros forais que conhecemos, são dessa altura. Este foral manuelino já é uma refundação de forais, por isso é que são designados de forais novos, não é? É uma tentativa já do próprio monarca centralizar o poder e, de certa forma, condensar e perceber as suas propriedades que tem no reino e, ao mesmo tempo... Consolidar poder. Tem a ver, consolidar também através da fiscalidade. Isto tem muito a ver, é já olhar um bocadinho para o súbdito como um contribuinte fiscal. É um pouco isso. E ainda não havia Ministério das Finanças?
Com essa designação não, mas os monarcas para impor não só as suas vontades, mas até também para depois também construir, criar infraestruturas, precisam de dinheiros, não é? Precisam de que os cofres estejam abastados. E é assim, eu apetece-me citar aqui eu gostava de esquecer o nome, um americano, não sei se é um antigo presidente americano, que dizia: há duas certezas na vida, a morte e o pagamento de impostos. E se calhar na altura já pensava um bocadinho assim. E 500 anos depois... 500 anos depois, andamos a falar na carga fiscal excessiva que nos pesa sobre os ombros. Na altura tratava-se também de impor o poder real. Sem dúvida, sem dúvida. O Dom Manuel... Sobre os possuidores de terras que eram Dom Manuel disputava, como eu disse, havia vários poderes em confronto. Havia o poder do rei, que era o senhor dos senhores, mas havia outros senhores que, de certa forma, disputavam esse poder junto das comunidades com o próprio monarca, não é? E o Dom Manuel tenta, de certa forma, para minimizar e chamar a si cada vez mais poder, cria estes forais, que também é uma forma de reforçar e criar nova legislação para, através dessa legislação, cercear o poder que estava nas mãos dos outros senhores poderosos. E, ao mesmo tempo, de certa forma, também saber o que tem e, quando necessita, onde é que pode ir buscar. E estamos sempre a falar naquela questão da contribuição. Porque vão dizer que o Exército tinha mercenários já nessa altura, mas os senhores tinham também a sua própria força. Havia exércitos privados, por assim dizer, não é? E com o Dom Manuel, porque o Dom Manuel é um rei de transição entre a mentalidade e o período medieval e o início da Idade Moderna. Portanto, é um rei moderno, herda um império, já tem que ter uma visão mais cosmopolita do seu tempo. E esta criação de legislação tem esse significado, que é: ele, para além disso, vai criar um conjunto de oficiais régios que vão, de certa forma, funcionalismo público da altura, não é? Porque ele precisa disso para ter as suas mãos em todos os lados do reino, não é? E, ao mesmo tempo, esses exércitos privados acabam por desaparecer e diluir-se, porque o próprio monarca chama para a corte esses monarcas poderosos, que passam a ser seus servidores e começam a ser também controlados pelo próprio monarca. Estão mais à vista, portanto. Mais à vista, mais fáceis de controlar. É um pouco isso. 500 anos depois, ou 509 anos depois, temos termos de comparação. Podemos falar aqui... Enfim, hoje os monarcas são eleitos. Dizendo assim em relação ao município, não é? A República, não é? Não tem nada contra a monarquia. Aliás, até podíamos, até mesmo aqui em Vieira do Minho, termos ao menos uma rua com o nome de Dom Manuel I. Não temos que... Eu sei que depois do fim da ditadura e os republicanos fizeram a mesma coisa, de certa forma, afastar, às vezes, aquelas figuras de proa do que foi a monarquia. Portugal é um país eminentemente monárquico no sentido das suas raízes. Não temos que esquecer isso, pelo contrário. Devemos lembrar. Somos uma república, ótimo. Faz parte da identidade. Aliás, já fomos mais tempo monarquia do que república. Por que não, então, também lembrar-nos dos nossos monarcas, do tempo da monarquia? Às vezes fico com a ideia que, um pouco pelo país, como eu disse, como no tempo do salazarismo, arrasar tudo o que diz respeito ao tempo que foi mau. Sim, foi mau, mas não foi tudo mau, não é? E os nossos monarcas são, de certa forma, estão na gênese da nossa nação, e de vez em quando aí uma rua, uma praça com um nome monárquico, acho que fica bem, é a identidade. Um homem da época, Luís de Camões, tem um nome aqui numa rua... Pronto, mas o Luís de Camões, nós associamos sempre o Camões ao grande escritor, não é? Portanto, agora estou mesmo a falar mesmo de monarcas, de dirigentes, não é? Os monarcas de hoje em dia são monarcas, entre aspas, são eleitos, e ainda bem.
As pessoas, os cidadãos, devem ter voz ativa, não deve ser só através do voto, e ainda bem que não é, porque ainda recentemente vemos aí muitas manifestações, as pessoas manifestam e, pelos vistos, têm impacto, porque há decisões que aparentemente já tinham sido tomadas, até a propósito do Orçamento de Estado, e agora estão a recuar. Esperemos que não sejam só pelos bons ou maus ventos das eleições que estão à porta. Se calhar sim, se calhar não me quero meter por aí, mas há uma mentalidade para mudar muito em Portugal. Era uma preocupação que os reis não tinham, era a eleição. Não, os reis... Apenas a sucessão. Exatamente, a sucessão, e cá está, e os casamentos reais serviam para isso, por isso é que eram casamentos, a mulher do rei era escolhida, não é? Muitas vezes a conveniência do poder. É sempre a conveniência, aliás, não há rei nenhum nem rainha que casasse, embora o amor até pudesse vir posteriormente, e até há literatura sobre isso, mas eram as famílias que preparavam os casamentos exatamente com o objetivo de dar um sucessor, sempre, da altura masculino. Quem não casou e teve poder aqui no Conselho foi a Santa Senhorinha. A Santa Senhorinha, estamos já a falar no século X, a Santa Senhorinha está realmente ligada aqui a essa primeira comunidade, que seria uma comunidade monacal, em que haveria aí, portanto, uma comunidade de monjas, e ela, depois da sua tia falecer, a Santa Godinha, terá ficado à frente dos destinos, não é? E ela tem aqui uma ligação muito forte a Vieira do Minho, não é? Ao contrário daquilo que ficou na memória coletiva oral, porque não há nada escrito sobre aquela famosa, eu vou chamar um anátema, uma maldição que é injusta para os vieirenses, especialmente para as mulheres, nem de Vieira, nem mulheres, nem vinho, nem madeira. Eu estou totalmente convencido que isso foi uma interpretação que passou pela história de uma forma errada, e estou em crer que uma senhora com aquelas qualidades humanas, que se tornou depois a primeira santa portuguesa, foi a primeira santa portuguesa, a Santa Senhorinha, nunca terá dito isso. Terá dito uma coisa do género: parto de Vieira, porque ela saiu realmente de Vieira, parto de Vieira, não deixo... Porque também a trataram mal, segundo essa narrativa. Mas não há nada que nos diga isso. E a história faz-se com evidências, com documentação, com as provas possíveis. Não é? Agora, o que fica muitas vezes na memória oral é deturpado. E há muitas situações dessas, portanto, e eu estou convicto que foi uma deturpação, uma má interpretação daquilo que ela disse. Portanto, para mim, o que ela disse foi: parto de Vieira, não deixo nem vinho, nem mulheres, nem madeira. Portanto, que é uma leitura totalmente diferente. Levou tudo quanto achava que podia levar. Porquê? Porque, historicamente, nós sabemos que ela saiu de Vieira, de São João de Vieira, a atual freguesia do Mosteiro, saiu porque o seu pai fundou outro mosteiro em Basto, e então ela parto de Vieira e leva as mulheres comigo, as outras monjas. Faz todo sentido. Não deixo o vinho. E porquê o vinho? Porque o vinho fazia parte da dieta da altura. E era necessário, não digo que as monjas o bebessem, até podiam beber, mas à volta do mosteiro haviam sempre, diariamente, uma série de trabalhadores que trabalhavam para o próprio mosteiro. E o vinho era uma parte da alimentação desse tempo. Portanto, não deixo o vinho, porque provavelmente as adegas ficaram vazias. E Vieira realmente nunca foi terra de vinho, por assim dizer. E a madeira era a matéria-prima para a construção, para o aquecimento. Não é? E provavelmente ela poderá ter-se referido a isso. Não deixo madeira para o aquecimento ou para as obras. Não deixo vinho porque as adegas estão vazias, e eu levo as mulheres comigo porque vou para Basto, para o meu novo mosteiro. Para mim a explicação é essa. E a saída dela de Vieira para Basto, para mim, nunca teve nada a ver com uma zanga. Tem a ver com as circunstâncias históricas. Estamos a falar de um tempo em que, vamos chamar assim, os mouros começam novas iniciativas que assustam as pessoas, e temos que perceber que Basto é um sítio mais protegido, porque está afastado aqui da urbe
de Braga, não é? Está muito mais protegido que Vieira. Da cidade principal. E é uma forma de proteção que também provavelmente terá levado essas monjas a sair de Vieira para se sentirem mais seguras. Como na altura da invasão moura também, os habitantes desta zona vão mais para trás, sim, vão é uma atrás questão das de, é uma questão de e daí recomeçam, não é? Bem a sim, reconquista. sim. Não é? E estamos a ver que as invasões não foram só, até a partir do século X, XI, não foram só dos mouros, vamos designar assim, mouros que vinham do norte da África, também havia invasões, vinham os vikings, etc, etc. Mas pronto, estamos a falar de um século X, XI, de um período em que sei que há uma nova tentativa de recuperar aos cristãos estas terras mais acima, e isso provoca sempre medos. E eu estou convencido que esta saída de Vieira tem a ver com isso, das monjas, tem a ver com retirar mais para o interior por uma questão de proteção. Mais segurança, portanto. Exatamente. Não tem nada a ver com o ser maltratada, porque, que eu saiba, Vieira foi sempre uma terra acolhedora e de bom trato. Entretanto, do poder da Santa Senhorinha no seu convento, passamos 500 anos depois, de qualquer modo, pelo caminho houve mulheres no poder, não é? Mas passamos para o poder das mulheres atual. Que são hoje postas em pé de igualdade com os homens, sem restrições, dizemos nós. Sim, eu continuo a dizer que a natureza feminina é sempre diferente da masculina. Agora, a questão da igualdade, para mim, é uma falsa questão. Acho que sim. Os seres Ela humanos é natural. É a natureza humana. Mas agora, recordemos que foi preciso legislar hoje para que as mulheres concorram em pé de igualdade com os homens. Tem essa valentia que souberam conquistar com força, com resiliência, souberam conquistar esse espaço que era só masculino, não é? E ainda bem, não é? Não desistiram e hoje estão em pé de igualdade, e basta vermos aqui até pelo nosso executivo municipal, não é? Temos as mulheres em maioria. Em paridade. Portanto, em paridade. Em termos em paridade, nesta altura. Portanto, nós, nesta altura, é em paridade, mas... Já tivemos em maioria. Já estivemos em maioria, mas pelo menos em paridade. Isto é circunstâncias a lei impõe, eu não sou muito a favor da lei impor, acho que a lei deve definir, sim, e depois as mulheres acho que não precisam de atalhos, não precisam de atalhos para chegar lá, têm força suficiente. Eu não vou falar em inteligência, porque isso aí nem se discute, até porque estão em maioria cada vez mais nas universidades, e o futuro será mais feminino. Como temos aqui verificado, não tem chegado nas áreas de gestão em 2 lugares, em maioria, não tem aí paridade com os homens. De qualquer maneira, hoje são poder natural, digamos. Bem, bom dia antes de mais a todos os ouvintes da Rádio Altap, também aos meus colegas de painel, à doutora Ana, ao professor Paulo, ao Zé Luís, obrigada pelo convite para estar presente. E, acima de tudo, parabéns a todos os vieirenses, porque são 509 anos do município, são 509 anos de Vieira do Minho, de história feita todos os dias por homens e por mulheres valorosas, por isso estamos todos de parabéns, como vieirenses que o somos. Efetivamente, tal como o Zé Luís dizia, estamos numa igualdade de género, e as mulheres têm acesso natural, e ainda bem que o têm, quer do ponto de vista legal, quer de todos os outros pontos de vista, para assumir as suas funções. Em Vieira do Minho, tal como nos outros locais, é normal ter mulheres, quer nos cargos de gestão, quer noutra tipologia de cargos. Claro que nós, por exemplo, eu sou professora, e nós sabemos que o ensino, historicamente, sempre foi liderado por mulheres. Claro, tenho aqui ao meu lado direito um exemplo masculino e, efetivamente, é uma área mais tradicionalmente ocupada pelo sexo feminino. Mas há outras áreas que sempre foram mais tradicionalmente ocupadas pelo sexo masculino, nomeadamente a parte de gestão, a parte ligada às empresas, tal como outra mão de obra mais braçal, mais... Então continua a ser. Que ainda continua a ser, mas lentamente as mulheres estão no altos cargos ligados à parte quer financeira, quer outras áreas empresariais, assim como os homens ascenderam a outros cargos que tipicamente eram femininos, ou pelo menos maioritariamente femininos, no caso, por exemplo, da educação de infância, do ensino nos primeiros ciclos, mais até do que nos restantes ciclos. Nas universidades é notório,
Por exemplo, eu lembro-me de estar num anfiteatro e de educação, onde a maioria das pessoas que estavam lá eram de sexo feminino. Atualmente já não é bem assim, ou seja, é transversal a todas, quer às engenharias, não é? Porque ter uma mulher em engenharia, estamos a falar nos anos 90, era qualquer coisa quase mensurável em uma curta escala. Atualmente já não é. E, efetivamente, elas são tão boas tecnicamente como os homens. Eu não sou a favor de que as mulheres são melhores nem são piores. Acho que são iguais. Só ouvir a opinião da Ana. Igualdade? Sim, igualdade no papel, digamos, na lei, mas igualdade na prática. Bom dia ao Zé Luís, bom dia à professora Elsa, bom dia ao professor Paulo. Cumprimentar os nossos ouvintes e muito obrigada uma vez mais por nos dar a oportunidade para estarmos cá hoje para falarmos do Dia do Município. Igualdade... Sim. Igualdade real, Igualdade e não real. só na lei. Então, se olharmos para as estruturas europeias, temos uma mulher à frente do Banco Central Europeu, temos uma mulher também à frente da Comissão Europeia, portanto, duas instituições de poder a nível mundial que estão a ser dirigidas por mulheres. Portanto, essa questão que se debate hoje de sermos obrigados a introduzir cotas para a presença das mulheres, eu acho que isso será ou tenderá a ser cada vez mais, do meu ponto de vista, um não discurso. É isso a que as mulheres normalmente reagem. Exato. Se me permite só para pegarmos aqui um bocadinho de Santa Senhorinha, porque me estava também aqui a lembrar, e isto faz parte também dos propósitos destas nossas conversas e da preservação desta memória e desta cultura identitária que é nossa e que se pretende também assinalar com a celebração do Dia do Município. Há 2 anos atrás, o município de Vieira do Minho fez parte do consórcio Minho Inovação, que juntou os 24 concelhos aqui das 3 comunidades intermunicipais, do Ave, do Cávado e do Alto Minho, nestes 24 municípios, e foi criado um projeto que se chama Histórias do Minho, narrativas no feminino de uma geografia identitária. Cada um dos municípios escolheu uma figura feminina para versar sobre ela, para tratar a história e o enquadramento dessa mulher na sua época. E em Vieira do Minho foi feita, inclusive, foram feitas 2 conferências, houve até uma visita precisamente ao mosteiro, agora a atual igreja paroquial do mosteiro, onde se debateu precisamente esta questão desta presença de Santa Senhorinha em Vieira do Minho e da sua vivência aqui enquanto monja. Portanto, a justificar aquilo que disse a justificar, exatamente, um trabalho que na altura tinha sido coordenado. Se calhar ter uma rua ou algo que lhe desse. Tem um mosteiro. Tem um freguesia do mosteiro. Um trabalho complementando só aquilo, exato, o que o professor Paulo estava a dizer é que de facto os relatos escritos sobre a vida de Santa Senhorinha não existem, não é? Foi um trabalho que também foi feito, uma investigação por José Carlos Lopes Miranda, que era um professor da Universidade Católica Portuguesa, que na altura coordenou também esse trabalho e que havia precisamente essa dificuldade de tentar perceber ou de se encontrar notas escritas sobre a vida de Santa Senhorinha. Depois foi feito ali também um trabalho relacionado também com a questão da geografia identitária, do caminho que Santa Senhorinha terá percorrido para sair de Vieira, com uns levantamentos geográficos sobre os sítios por onde provavelmente ela poderá ter passado. Esta questão da Santa Senhorinha vem precisamente ao encontro também da proeminência da mulher e daquilo que nós também temos a obrigação de fazer enquanto município, que é preservar, valorizar e eternizar estas personagens. Se o professor Paulo falava em darmos um nome de uma rua ao Dom Manuel I, houve também esta preocupação de, aproveitando esta figura feminina de Santa Senhorinha, de deixarmos o nosso contributo para as gerações futuras, para que possam perceber quem foi Santa Senhorinha, mesmo com essas dificuldades todas que foram inerentes à investigação, de as pessoas saberem que, de facto, sim, a primeira santa portuguesa tem as suas origens em Vieira do Minho. E uma mulher de gênio. E uma mulher de gênio. Era de mosteiro. E as pessoas têm que perceber que é assim, o que conhecemos de Santa Senhorinha, cá está, do mosteiro não existe vestígios materiais, não é?
E tudo aquilo que sabemos foi escrito, de Santa Senhoria, foi escrito, julgo que 2 séculos depois, por um monge do mosteiro de Refógios de Basto. Portanto, e tudo aquilo que sabemos é o que está lá, em que ela relata a vida dela, os milagres. Portanto, e os primeiros milagres de Santa Senhorinha acontecem aqui em Vieira. São os primeiros milagres. Portanto, há aqui uma ligação muito forte a Vieira do Minho. Por isso é que eu defendo que é impossível para mim que ela tenha deixado aqui alguma mágoa ou alguma anátema aos vieirenses, porque ela, tenho a certeza que foi aqui bem tratada, fez aqui milagres e as circunstâncias da época terão obrigado a que ela pudesse ter que sair, até porque ela tinha a família mais na zona de Basto e na altura julgo que foi o próprio pai que lhe construiu outro mosteiro para ela se instalar. Portanto, ela não foi forçada a sair, nem saiu magoada com Vieira. Porque senão, então, se calhar não tinha feito até aqueles milagres que ainda fez aqui. Eu digo, e mesmo esses milagres que vêm lá relatados na vida dela, a vida de Santa Senhorinha, são milagres que têm um contexto histórico muito específico. Agora, estamos ainda muito a trabalhar na base do que é lendário, no que é porque as geografias são um bocadinho para enaltecer a figura, portanto, tem ali muito de subjetivo e pouco, muitas vezes, pouco verídico. Mas é o que temos. E realmente a Santa Senhorinha é uma figura, e é feminina, é uma figura inteiramente, e é merecedora aqui de um destaque. De um destaque, porque ela realmente está em Basto, mas ela também é de Vieira. E aquela questão do percurso, já agora a propósito, a questão do percurso, cá está a vida dela, e está nessa vida que é contada por ela, cá está, foi escrita posteriormente, fala-se que ela terá ido um dia com o seu irmão, o Gervás, né? Foi visitar o primo que se tornou santo, o São Rosendo, que é uma figura muito importante aqui na nossa região. Foi visitar, ia fazer uma visita ali ao mosteiro de Sela Nova. Portanto, Sela Nova aqui na Galiza. Exatamente. E esse percurso, portanto, ela terá saído aqui de São João de Vieira, do mosteiro, e há esse percurso de passarela e pela Ponte da Misarela. A Ponte da Misarela, que é uma ponte medieval, não é? Também é conhecida como Ponte Santa. Porquê? Ou Ponte do Diabo, como também lhe chamam. Mas também é Ponte Santa. E porquê? Porque não é por acaso que, ao longo dos séculos, também se fazem lá os batismos, não é? E não é por acaso que as meninas são as senhorinhas e os meninos são os... Porquê? Porque conta-se, cá está, que ela e o seu irmão atravessaram aquela ponte a determinada altura, quando foram visitar o primo, e em virtude dessa passagem, sendo ela santa, e o irmão também, aquelas águas são puras e santas. Daí o batismo protetor no ventre da mãe ou da criança recém-nascida. Mas aligerando convém sempre analisar antes de usar. Pois, mas às vezes a história baseia-se em documentação, e quando ela não existe, temos que nos ir buscar um bocadinho à lenda e tentar contextualizar a parte da lenda, não é? Também temos os nossos mitos, mas também temos figuras, porque se falou em Santa Senhora, uma das famílias da terra e dos nomes dos Joões Semana que nós tivemos aqui, Guilherme Abreu, que dá o nome à principal praça da sede do Conselho. Sim, é outro também mosteirense, não é? Uma família mosteirense. Mas também em Roças. Em Roças tivemos outro João Semana, o Dr. Almeida, em Vieira tivemos outro João, ou seja, acima de tudo, isto para nos dizer, nós temos vários João Semanas no Conselho inteiro e continuamos a ter pessoas solidárias, pessoas que zelam pelo bem dos outros, e isso é transversal aos 509 anos da nossa história e continua a ser atual. Ou seja, nós hoje continuamos a ter bons exemplos de cidadania, bons exemplos de solidariedade, bons exemplos do que é ser efetivamente um cidadão ativo e um cidadão que zela pelos outros. Temos esses exemplos, quer ao nível do município, mas também temos esses exemplos ao nível da casa de cada um e da aldeia de cada um.
Em termos da freguesia do Mosteiro, como estava a falar, na família Abreu, neste caso, o Dr. Guilherme era um médico, tinham 10 filhos, ligados, muitas delas à parte de ensino, ou seja, basicamente foi uma figura que também marcou Vieira do Minho pelas suas funções ao nível do município e que também foi distinguido pelo seu presidente. Aliás, um dos antecedentes teve um papel importante na fundação do Conselho e, além disso, no ordenamento florestal. Exatamente. Ou seja, a floresta também é aqui transversal. Quando há um bocado o Paulo falava em madeira, a floresta é uma riqueza. E foi uma riqueza e continuará a ser uma riqueza. Ou seja, é algo que marca Vieira do Minho, não tivéssemos uma Serra da Cabreira como temos. Mais um salto. E hoje, os municípios são aquilo que deviam ser? É assim, hoje temos o problema da interioridade. Embora Vieira do Minho não seja um município de interior, é de transição, mas eu acho que o principal problema não é de Vieira do Minho, é do país, é a perda demográfica, é a falta de população e que tem sido minimizada com os contingentes de imigrantes que vêm de fora, porque essa para mim é a principal ferida que temos que sarar e que fechar no país. Mas há constrangimentos, porque já tivemos aqui ligados a uma das atividades no meio, que é a floresta, e temos ainda, como sobrevivente, uma das unidades industriais ligadas à madeira. Já tivemos 3. Isso resulta de que o Conselho não vive só por si, isto é, mesmo com uma relativa autonomia dos municípios, ainda há algo como, por exemplo, acessibilidades que não são definidas localmente. Sim. As atividades, as estradas nacionais, digo. Sim, é outra coisa que eu vou ouvindo há décadas, fazer isto, fazer aquilo. Eu às vezes não entendo, entretanto até mudam muitas vezes os executivos e mudam os governos e os vieirenses ouvem sempre a mesma lenga-lenga. É preciso uma via aqui, é preciso melhorar aquela, e depois, entretanto, passam anos, décadas, e continuamos da mesma. Entretanto, faz Mas isso aí tem a ver com exatamente as prioridades de quem faz a gestão a partir do terreiro do passo, não é? Falamos muito das dificuldades do interior, dos concelhos do interior. Inclusive, há 2 ou 3 anos, acho que houve uma comissão em que se fez um diagnóstico, o que é preciso. E depois, na prática, o que é que acontece? Nada. Não podemos governar o país, nem os municípios, a pensar no dia seguinte. Temos que pensar para a década. Ou aquilo que aqui já falamos várias vezes, em circunstâncias várias, a regionalização é necessária. Eu sempre defendi a regionalização e não mudei de opinião. Agora, é preciso fazer, se queremos fixar as pessoas no interior, temos que lhes dar alguma coisa em troca, isto é, tem que haver, os outros países fazem isso. Eu vou dar apenas um exemplo de algo que vi recentemente até na televisão. Os americanos que vivem no Alasca têm condições a nível fiscal diferentes dos outros que vivem na Califórnia. Aquilo que se chamaria hoje a discriminação positiva. Exatamente. Não? Portanto, eu acho que só assim é que se resolve o problema da falta de pessoas do interior, que é as empresas e as famílias têm que ser discriminados positivamente, primeiro, logo à partida, em termos fiscais. Ter um IRS menor, ter um IVA menor. Só assim é que as empresas e as pessoas vão para o interior. Mas não é isso que acontece. Porquê? Porquê é que não se faz isso? É só um decreto. É só um decreto. Portanto, e para mim é a coisa mais fácil de fazer. Se houver vontade dos nossos governantes, fazem um decreto e a partir do próximo mês passa a valer. Porquê é que não fazem isso? Porque aquilo que são também os objetivos e as bases em que o Conselho se desenvolve não podem ser só a agricultura, a floresta e o turismo. Embora o turismo vá assumindo, quer aqui, quer no país, quer na região, quer no país, um papel... Sim, mas o país não pode viver só de turismo. Sabemos que é uma fatia dos dividendos que entram cá, mas
um país que viva só de turismo é um país que fica sempre dependente das épocas altas, das épocas baixas e da conjuntura internacional. Não é desejável. Precisamos de uma indústria, precisamos de investir na indústria, temos de ser criadores de bens e serviços que nos permitam até exportar, não é? Agora, assim como o setor primário, a agricultura. Mas a agricultura em Vieira do Minho, como em todo o norte de Portugal, é de prática muito difícil, porque não permite, se calhar, devido à própria estrutura fundiária. Não permite uma grande escala. Não permite grande escala, por isso também não consegue fixar muita mão de obra. Daí nós chamamos atividades de resistência quando falamos do acontecimento do primeiro dia em que estamos, da primeira vez em que estamos no ar, que é este mercado de outono, que é também uma mostra do que se produz aqui na terra, mas que não é o suficiente para fixar pessoas, é mais uma atividade complementar, digamos. É assim, o que eu acho é o seguinte, nós temos que ter aqui também o bom senso e a noção de sustentabilidade. Nós temos uma terra de encantos e esses encantos têm que ser potenciados, porque também não podemos viver na nostalgia do encanto intocável. Mas só o encanto não dá rendimento. Por isso mesmo é que eu ia dar um exemplo. Por exemplo, quando falamos num empreendimento como o do Golfe, na zona do Hermal, nós sabemos que todos os empreendimentos têm impactos, mas temos que ter uma noção de sustentabilidade aqui e uma noção de impactos positivos. Se queremos também ter um desenvolvimento económico, não podemos viver no eterno imaginário de um sítio idílico só por si, mas que pode continuar a ser idílico para mais pessoas e para ajudar a fixação de mais pessoas e ser economicamente rentável. Quando nós falamos em empreendimentos turísticos numa escala já considerável, esse empreendimento é o exemplo de um empreendimento que poderia ajudar a fixar a população, a trazer mão de obra para o concelho, ou seja, é o exemplo de um projeto que alavancaria o desenvolvimento económico do concelho. Claro que aqui o turismo, Vieira do Minho, porque é que tem tantos potenciais turísticos? Porque tem uma beleza entre serras e albufeiras, tem tudo aquilo que é excelente para um turista se interessar por Vieira do Minho. E um turista de natureza, não estou a falar de uma outra tipologia de turismo. Daí que ter todo este incentivo que tem havido ao turismo, nos últimos 10 anos, principalmente, de promoção turística, para que efetivamente haja o colher de tudo isso que se vai semeando. Claro que o setor primário nunca poderá ser esquecido, porque nós todos dependemos em termos até biológicos de uma alimentação que tem que provir desse setor, e Vieira do Minho poderá não ter uma escala em termos de quantidade, mas tem qualidade. E essa qualidade as pessoas procuram cada vez mais. Por exemplo, quando eu hoje de manhã passei ali pelo mercado, eram vieirenses, mas não eram só vieirenses, também eram pessoas oriundas de outros destinos que vieram procurar os nossos produtos pela qualidade, que nos vieram visitar pela gastronomia, pelo bom receber. Há já aqui como verificamos quem seja mesmo procurado de pessoas fora do concelho. Sim, e essas pessoas basicamente vêm aqui buscar também produtos de qualidade, porque não vão ao hipermercado, para isso nenhum hipermercado nas suas zonas de residência. Ou seja, alguma coisa os atrai aqui. E essa atração é não só o natural, mas também o que se produz em Vieira do Minho, que é de boa qualidade. Por exemplo, temos o mel. E o mel é um exemplo de qualidade também do nosso concelho. E só temos mel de qualidade porque, efetivamente, temos paisagens, temos floresta, temos urze, temos tudo isso que nos faz ter uma biodiversidade como temos. E que temos que continuar a ter, mas de uma maneira sustentável e não idílica. Ana, que é a mais nova do conjunto, mas precisamos de fixar jovens. Precisamos, e um bocadinho também no seguimento do que estava a ser dito, nenhum concelho vive só por si. Nós não podemos pensar que estamos aqui sozinhos, isolados e que não precisamos de mais ninguém, que nos bastamos a nós próprios. Não. Nós precisamos efetivamente de viver este sentido de pertença a uma comunidade, quer seja uma comunidade intermunicipal, quer depois agregados através da Comissão de Coordenação, mas através de um Estado centralista, como o professor Paulo dizia há bocado, e estávamos a falar que defendemos a regionalização. Sim, mas se calhar somos um país demasiado pequeno para falarmos em regionalização. Se calhar defenderíamos, e esta é um bocadinho a minha visão, talvez por ser mais nova... Esta descentralização relativa às comissões de coordenação. Esta descentralização, e eu acho que cada vez mais devia ser olhada e vocacionada para os municípios.
porque nós assistimos hoje, não é, que a agregação de todos estes projetos que nós estávamos aqui a falar, estamos a falar de projetos ligados à floresta, projetos ligados ao turismo, projetos ligados à agricultura, projetos ligados ao bem-estar social, projetos ligados à educação, todos estes projetos que têm na base o município. Nós assistimos hoje a um município a substituir-se ao Estado Central. Quando o Estado Central, o professor Paulo falava no início, nos carrega com uma carga fiscal como nunca vista, nós assistimos aos municípios, como é o caso de Vieira do Minho, e não é o único, mas Vieira do Minho é um desses exemplos, a colocar a taxa de IMI nos valores mínimos, a prescindir da comparticipação que tem direito no IRS em favor dos seus municípios, a colocar a taxa da derrama nos valores mais baixos, na parte social a substituir-se ao Estado no apoio ao medicamento, no apoio ao arrendamento, no transporte de doentes para serviços médicos. Quando nós olhamos para a nossa televisão e vemos a maternidade do Hospital de Braga vai fechar na quinta-feira e vai abrir na segunda-feira de manhã, mas que país é este, que assimetria é esta, que realidade é esta, que conforto é que nós, jovens, ou os mais velhos, ou a população sente neste país. Portanto, isto para lhe Mas dizer... Mas isto então voltamos à ideia, a regionalização seria... seria a ideia? Seria uma ideia, mas sempre com uma visão muito focada do meu ponto de vista dos autarcas que estão próximos das pessoas, porque são eles efetivamente o agregador, o polo agregador que está próximo destas pessoas, e tudo isto, se nós hoje temos um território onde é bom viver, eu gosto de viver em Vieira do Minho, eu quero viver em Vieira do Minho. Como muitos dos jovens que saem daqui, portanto, os autarcas têm aqui um papel fundamental e, portanto, acho que esta questão, esta disparidade regional que existe entre o interior e os grandes centros urbanos, é uma situação que a mim me faz confusão. Nós vemos pessoas todos os dias a pegarem no seu carro e irem trabalhar para Braga ou para Guimarães, porque nós não temos uma rede de transportes que nos permita colocar os carros em casa e depois vão-nos colocar aqui uma série de imposições que vamos ter que pousar os carros e vamos ter que andar de carros elétricos ou vamos ter que cumprir as metas da descarbonização, mas temos um Estado que ao mesmo tempo não permite que quem está no interior possa ter as mesmas condições que têm os do Porto e que têm os de Lisboa. Em Lisboa há barco, há metro, há autocarro, há comboio, no Porto igual, e a população de Vieira do Minho, os jovens de Vieira do Minho que tiverem de ir trabalhar para Braga ou tiverem de ir trabalhar para Guimarães, não têm uma rede de transportes que lhes permita fazer essa deslocação diária para que no final do dia possam estar em Vieira do Minho. E temos de pensar também aí, porque se conseguirmos colmatar essa necessidade que a nossa população tem, certamente vamos conseguir atrair mais pessoas para localidades como Vieira do Minho. Mas isto não é de Vieira do Minho, não é só Vieira do Minho que perde população. A questão da regionalização é assim... Mas tem de ser constrangimentos. Claro, mas a regionalização não acaba com as autarquias, não é isso. Temos que perceber que eu só defendo a regionalização, porque há 20 anos votei a favor, e não me arrependo, hoje votaria novamente porque eu concordo com a Ana quando ela diz que temos um país demasiado pequeno, mas pelos vistos é muito difícil de governar. Portanto, o que é que eu vejo? Vejo cada vez mais assimetrias, vejo um interior com grandes perdas demográficas e as pessoas a fugir para o litoral. Eu vejo que o país não tem melhorado. E vê-se uma transferência de competências que efetivamente foram transferidas, competências para os municípios, obrigações para os municípios, mas não tiveste um envelope financeiro que o financiasse. Pior, com a regionalização, se ela existisse, é o que eu digo, nem vou fazer campanha, nem é disso que se trata, votei há 20 anos, votaria hoje outra vez, porque não vejo melhorias. Por exemplo, a questão do PRR. Se tivéssemos regiões criadas, provavelmente o PRR seria muito melhor distribuído e nós aqui em Vieira do Minho sentimos, porque o PRR tem uma gestão direta do governo
e não das CCDRs, e isso faz toda a diferença na aprovação dos projetos. Vamos lembrar para todos, comissões de Exatamente. Portanto, provavelmente, se estivéssemos numa região, parte desse PRR seria alocado a essa região e Vieira do Minho, por exemplo, provavelmente teria muito mais facilidade em ver os seus projetos aprovados, coisa que sabemos que não foi assim. Foram as áreas metropolitanas. De qualquer maneira, e para concluirmos, e meio minuto para cada um, Vieira do Minho, os concelhos têm futuro? Eu espero que sim, porque, como dizia a Ana, a proximidade é fundamental. A democracia só sobrevive, e é a melhor forma de combater os extremistas é com esta proximidade às pessoas. Mas tem que se lhes falar direta e falar com verdade. Falar do que é possível e do que não é. Ter o poder próximo. A proximidade é fundamental. Só assim é que as pessoas sentem que são parte ativa do próprio processo democrático. A proximidade é efetivamente fundamental. Não é à toa que, a título de exemplo, no município se criou um serviço de proximidade. É um serviço móvel que se desloca aos locais mais inóspitos do próprio concelho. E posso-vos dizer que é um serviço que continua em funcionamento, mas que, quando da pandemia, muitas vezes foi a diferença entre a vida e a morte, entre levar os alimentos e não levar, entre levar os medicamentos e não levar, entre prestar um apoio psicológico a quem estava muito isolado e muitas vezes é idoso e não tem a percepção do que se passa num país real, e ter o conforto, uma palavra de carinho, mas também ter toda a retaguarda de bens essenciais que precisava. Ou seja, é esse serviço de proximidade que está a ser efetuado pelo município. Este foi só um exemplo, mas todo o trabalho é um trabalho de proximidade, quer na saúde, quer na educação, quer na ação social, que distingue uma porta aberta a todos os cidadãos ou uma porta fechada onde eles não se sintam integrados. Por isso eu continuo a considerar Vieira do Minho um excelente sítio para viver. É aqui que eu vivo desde sempre. É por isso que cá estamos. É por isso que eu cá estou e continuo a achar que Vieira do Minho tem muito potencial, seja este concelho bem gerido para o ter. O horizonte para os mais jovens. O horizonte para os mais jovens, e só terminando também com um mote que nos trouxe cá a esta conversa, que é celebrar 509 anos de história, 509 anos de história, celebrar 509 anos de identidade e celebrar 509 anos deste povo extraordinário. E isto significa também da nossa parte do município, que há precisamente esta preocupação, ou tem havido ao longo destes últimos 10 anos. Como lhe compete, poderia não fazê-lo, mas como lhe compete, honrar o empenho, o trabalho e o talento dos homens e das mulheres que contribuíram para escrever a história de Vieira do Minho. E nas comemorações que decorreram neste dia 15, voltámos a fazer com brio, a cumprir com brio, através das homenagens que foram feitas ao Dr. Artur Gonçalves, que foi um antigo presidente da Assembleia Municipal de Vieira do Minho. Também professor. Um professor também que se destacou também na criação de um museu. Também com um trabalho feito, em relação ao património religioso, às questões relacionadas com a alfabetização. A um autarca, ao engenheiro Manuel Travessa de Matos, presidente de Câmara entre os períodos de 1990 e 2003, aos postos territoriais da Guarda Nacional Republicana de Vieira do Minho e de Roças, também pelo desempenho das funções de extrema relevância para Vieira do Minho e os vieirenses, a título póstumo, o saudoso Padre Lima, também, e um colaborador do município de Vieira do Minho, que é destes homens e destas mulheres, o Sr. Valdemar Barreira. É esta história também, e são estes os ensinamentos, terminando com a Santa Senhorinha, são estes os ensinamentos que nós temos a obrigação de deixar para as gerações vindouras. Perspectivar-lhes um bom futuro, mas recordando-os sempre que houve quem estivesse atrás e que houve caminho. Desde o século X com Santa Senhorinha até agora, 2023, onde nós recordamos. E o futuro há de ver-se. E o futuro cá estamos para o encarar de forma risonha e simpática. Concluímos o nosso tempo, esta conversa à volta de Vieira do Minho, para lembrarmos o dia do município, que foi comemorado na data do Foral, 15 de novembro. Tivemos, e agradeço novamente a presença de Elsa Ribeiro, a vereadora e vice-presidente da Câmara, também a vereadora Ana Ribeiro e do professor Paulo Marques Silva.
Onde quer que nos tenham escutado, continuo com um bom fim de semana, 2 a 8 dias, vamos continuar a falar daqui. Boa tarde.